Boa noite, tudo bem com vocês, meus amigos? Graças a Deus, adquirindo consciência sobre o momento que estamos vivendo, vamos ganhando coragem, lucidez, serenidade para viver o que precisamos viver, na certeza de que tudo que nós realmente precisamos encontramos no agora. Vamos então pensar sobre o desafio da transformação íntima, da mudança interior. Nós que já nos desiludimos, ou seja, que perdemos a ilusão de que o problema das nossas vidas e a solução das nossas vidas está nos outros, uma ilusão tão terrível que ainda paralisa a muitos, mas que nós já perdemos essa ilusão e já saímos desse atoleiro, porque quem acha que os seus problemas e as suas soluções estão nos outros, território que nós definitivamente não mudamos, ninguém muda a atitude dos outros. Vencida essa etapa fundamental, nós obviamente crescemos e nos conscientizamos da importância da mudança interior. Que bom! Esses dois passos, desligar-se da arapuca de que o inferno são os outros, para nos conectarmos com a verdade de que a única mudança real que nós podemos fazer, e aí sim, só nós podemos fazer, é a mudança do eu, a mudança interior. Nesse sentido, precisamos descobrir quais são os passos para a nossa evolução, para a nossa mudança interior. Precisamos entender quais são as ferramentas do autoaprimoramento, que é sinônimo de autoconhecimento. Qual é a tarefa fundamental para a nossa evolução espiritual? Perguntou Kardec aos espíritos de luz e obteve como resposta: conhece-te a ti mesmo. Mas qual a ferramenta de autoconhecimento mais importante para todos nós? Nas 8 bem-aventuranças trazidas por Jesus e retratadas em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, nós temos que primeiro passo para a nossa evolução é a humildade. Diz Jesus: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Posição que já tinha sido anunciada por Sócrates no seu princípio fundamental da sua filosofia, em que ele diz: só sei que nada sei. E essa posição da humildade, da simplicidade, já foi proclamada unanimemente por todos os luminares, se não em ensinamentos diretos, através dos seus eloquentes exemplos. O que nos ensinou Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce,
o que nos ensinou Chico Xavier, senão essa fundamental lição da humildade e da simplicidade, não é? Então, precisamos entender a importância da humildade, porque nada pode ser acrescentado num copo cheio de água. Se você colocar uma gota, terá que necessariamente sair dele pelo menos uma gota. Então, o arrogante, o autossuficiente, aquele que já se acha pleno de todo conhecimento, não pode aprender nada, não pode evoluir. É por isso que os discípulos colocam, os espíritos de luz colocam para todos nós, que o defeito fundamental que resume, que dá origem às nossas imperfeições todas, é o orgulho e o egoísmo. Muito bem, o nosso problema está no orgulho e no egoísmo. O passo fundamental, a ferramenta inicial para toda evolução é a humildade. Mas precisamos avançar mais. Como conquistar a humildade? Há inúmeras ferramentas de conquista da humildade. Por exemplo, a consciência de Deus. Cada milímetro que avançarmos na consciência de Deus, na perspectiva do infinito, da bondade perfeita, do encaixe da perfeição de Deus em tudo que existe, cada avanço que dermos nesse sentido, nos situaremos em nossa humildade, porque a perfeição, a grandeza, a justiça, a misericórdia sublimes de Deus nos situam no nosso lugar de humildade. É perante a grandeza de Deus que nós ganhamos em humildade. Mas também, além da grandeza de Deus, a consciência da nossa pequenez é o movimento complementar à consciência da grandeza de Deus, é a consciência da nossa pequenez. Se a consciência da grandeza de Deus nós ganhamos estudando a forma, as leis, as ferramentas através das quais a perfeição de Deus se manifesta, que são as leis de ação e reação, as leis de causa e efeito, a lei de sintonia, a lei do trabalho. Todas essas leis vão evidenciando a perfeição de Deus em tudo que existe. Se esse movimento é fundamental para nós conquistarmos a humildade, a outra ferramenta fundamental é ter a consciência da nossa incompletude. A consciência da completude e a consciência da completude de Deus e a consciência da incompletude do ser, da nossa incompletude, se integram na construção da nossa humildade. E para isso, a consciência da nossa incompletude se dá pelo erro, pela vivência do erro. A vivência do erro é absolutamente fundamental para que nós ganhemos e conquistemos a humildade. Como na passagem da mulher adúltera,
apresentada para Jesus para que ele confirmasse a sentença de Moisés de apedrejamento até a morte daquela mulher pega em flagrante de adultério, significativamente apresentada sozinha ao apedrejamento. Por quê? Significativamente porque foi pega e acusada por homens. E apesar de ser impossível uma mulher ser pega sozinha em flagrante de adultério, a moral de conveniência, a justiça de conveniência típicas da humanidade apresentaram a Jesus para apedrejamento apenas a mulher. Diante daquela situação que pareceria ao homem comum insolúvel, porque se Jesus mandasse apedrejá-la, confirmando a sentença de Moisés, o princípio de Moisés, estaria negando toda a sua doutrina de perdão, misericórdia e amor. E se mandasse perdoar aquela mulher e não apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei de Moisés e, portanto, sendo ele mesmo, Jesus, passível de execução sumária. Ou seja, aparentemente não tinha saída, ele encontrou a saída, que nesse momento vem nos ensinar a humildade. Para todos aqueles juízes implacáveis da moralidade alheia, Jesus escrevia no chão os pecados mais comuns, os pecados viscerais que todos os acusadores praticavam. E cada vez que eles chegavam até Jesus para cobrar-lhe uma posição e liam aquele pecado tão típico da sua própria maneira de viver, ele se reduzia e voltava atrás. Vários foram os acusadores que chegaram até Jesus prontos para exigir dele a sentença final contra a mulher adúltera e voltaram atrás. Ao ler no chão, inscrito pelo mestre, o seu próprio pecado, o seu erro fundamental. Até que algum deles, colocando no rosto a máscara mentirosa da virtude, algum deles, embebido em hipocrisia, exigiu de Jesus e então ele se levantou. Se levantou e olhou nos olhos de todas aquelas pessoas, como agora olha nos nossos olhos. Aqueles acusadores, julgadores e prontos para executar a mulher, com pedras na mão, pontiagudas que eles apertavam com tanto ódio que já feriam as suas próprias mãos. Só isso já é uma revelação fantástica para todos nós. Aqueles que se põem a julgar e acusar ficam com as suas almas tão rígidas, tão ferinas, tão pontiagudas, que antes de tudo ferem a si mesmos. Aqueles homens estavam com as suas mãos sangrando de ódio. E para todos eles, embebido de condescendência, de compaixão por toda essa humanidade julgadora, massacradora, que massacra tanto ao próximo que antes de tudo massacra a si mesmo. Jesus levantou e, olhando nos olhos de todos eles, assim como nesse momento olha em nossos olhos, proclamou: aquele que estiver sem pecado. E demorou nesse momento o olhar sobre aqueles mais endurecidos que mais exigiam dele uma posição. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Vejam só se a consciência da nossa incompletude, das nossas falhas, dos nossos erros, não é essa ferramenta fundamental na conquista da humildade. Não para nos diminuir, não para nos humilhar, não para tirar a nossa autoestima, mas para dar a medida certa de autoestima, que não resvala na arrogância, no orgulho, no egoísmo. É a autoestima de quem tem a coragem e a lucidez de fazer a transformação interior, por ter coragem, lucidez e consciência da enormidade dos seus erros. Nós que tanto precisamos de humildade, nós que tanto vemos o orgulho aterrorizar as relações entre as classes, entre as raças, entre as classes na luta de classes, entre as raças no racismo, entre os sexos na guerra dos sexos, entre as nações nas guerras nacionais, intermináveis, insaciáveis de tanto sangue. Nós que tanto precisamos nos pacificar, e para isso tanto precisamos de humildade, de simplicidade. Nesse momento, precisamos ouvir em nossas almas que apenas aqueles que estiverem sem pecado podem atirar a primeira pedra. E diante da grandeza de alma de Jesus, aqueles homens mais endurecidos abriram mão de seus projetos de vingança, abriram mão do seu rigor, do seu julgamento. Se até eles abriram mão das pedras que já sangravam suas mãos, nós também somos chamados nesse momento solene a abrirmos mão do juiz, do acusador, do policial, do carcereiro que jaz dentro de nós, para com humildade, fruto da consciência da perfeição de Deus e da imperfeição nossa, da completude do Criador e da incompletude da criatura, diante da profundidade dessa consciência, meus amigos, conquistemos essa ferramenta visceral da humildade. É hora. No momento em que o mundo, parte da humanidade mais exalta a si mesmo pela humilhação do outro, reeditando as inúmeras guerras, nós que tanto temos consciência de precisarmos nos transformarmos para a paz e da importância da humildade para nos transformarmos para a paz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós avançamos, nós nos preenchemos da grandeza de Deus e da pequenez de nós mesmos e transbordamos essa consciência para todos e tudo à nossa volta. Que todos que convivem conosco possam enxergar na nossa atitude um estímulo
a humildade. Espalhemos humildade. Onde houver orgulho, que nós sejamos e transbordemos humildade. Que assim seja com todos nós, agora e sempre. Para que essa ferramenta fundamental se transforme, nos transforme e transforme toda a humanidade, regenere toda a humildade nesse momento de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Avancemos para a humildade, avancemos para a pequenez, avancemos para a completude, mas com a coragem de nos engrandecer, de nos multiplicar, de nos expandir para o amor. Um grande abraço, muita alegria de estarmos juntos, que assim seja.